Capítulo estranho. Agora vamos aos spoilers do capítulo 269 de Jujutsu Kaisen. A tradução tá meio esquisita, tá? Então não tem detalhes certeiros aqui. É só com o capítulo completo. Traduzi o que deu pra traduzir. Tem bastante texto esse capítulo. Bastante texto. Então vamos lá. O capítulo começa com um flashback dentro de outro flashback, né? Vamos voltar pro capítulo 258, no flashback da preparação pro treino de troca de corpos, com a Mei Mei falando que ela já tinha cuidado das coisas, das ramificações de ensinar domínio simples para pessoas fora da doutrina das sombras, por causa do pacto de não divulgação. E daqui é desse flashback para uns dias antes, aparentemente, tá? Aparentemente é isso aqui. A Mei Mei, ela chega numa vendinha, tipo uma loja de conveniência, e ela joga o que parece ser um bilhete de loteria no balcão. Parece ser um bilhete de loteria, tá? Ou parece ser um desenho feito por uma criança. Isso aqui volta um pouco mais pra frente. E a gente vê que a vendedora ficou bem assustada, né? Ela é bem velhinha, a vendedora. E aí o tempo avança pro final do capítulo passado. É estranho isso aqui, é muito estranho isso aqui. O Yuta tá de volta, né, no corpo dele, e a gente tem detalhes. Ó, o Megumi, ele ainda tá sofrendo os efeitos do vazio infinito, né? O cérebro fritou ali mesmo. O Gojo ainda tá declarado como terrorista, por causa... Ele foi atrelado junto com os mestres de maldições, né? Do maior evento de terrorismo do Jutsu, né? O jogo do abate. Mesmo que ele não fosse um jogador em si. O Kusakabe, ele era a favor do alto escalão, né? Ele era do lado do alto escalão, ele só veio ajudar aqui por causa do Yaga, e agora ele tá preso aí com essa molecada. Tem isso aqui também, ó. O Yuji pergunta: e como o Yuta Senpai conseguiu voltar pro corpo dele, né? E aí o Yuta responde: foi graças a Rika-chan. Eu achei que nossa conexão tinha sido perdida quando ela não conseguiu seguir o corpo do Gojo. Na realidade, ela ficou reparando e mantendo o meu corpo, que tinha sido tratado pela Ieri-san, né? E a Mei Mei fala: eu achei que tínhamos perdido quando a técnica do Kenjaku ficou em exaustão. Aquilo foi um erro de cálculo? Eu ouvi dizer que o Kenjaku conseguia continuar lutando normal. Aqui ela cita um incidente chamado o incidente do primeiro prédio. Eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui provavelmente é alguma confusão do Google Translator, né? Mas foi nesse incidente aí que eles começaram a espionar o Kenjaku, aparentemente, né? E aí o Kusakabe fala: ele provavelmente dividia as múltiplas técnicas dele intencionalmente. Parece que é uma aplicação de técnica de barreira. E o Yuta não ia conseguir fazer algo com a mesma precisão de um cara de 1000 anos, né? Usando uma cópia. Foi isso que eu pensei na época, né? Elas estão separadas, né? E aí ele só exaure uma. No caso do Yuta, todas elas vêm da cópia, né? E aí, se a parte da cópia fica temporariamente inacessível, ele perde a troca de corpo também, né? Que estava dentro da parte da cópia. O Kenjaku manteve elas separadas, aparentemente. Usando técnica de barreira, hein? Aparentemente, né? E o Yuta fala: depois que a técnica voltou da exaustão, a Rika-chan, como uma técnica externa, conseguiu reconectar com o meu corpo, que estava quase morto. E é assim que estamos aqui agora. Eu não sei se ela reconectou com o corpo do Gojo, que ele estava dentro, ou se ela reconectou com o corpo que ela estava segurando. Porque o corpo que ela estava segurando estava morto, não tinha cérebro. Estava morto aí, era um cadáver. Então acho que era o corpo do Gojo, né, que estava com ele dentro, né? Ou se faz diferença para ela nesse caso, se é só para mudar, né, para mudar os cérebros, talvez não faça diferença. E agora a Maki vem, ela questiona a estratégia do Yuta, né? Primeiro, o ataque surpresa do Kenjaku, né? Ela queria ter ido, né? E muita gente pensou que seria o suficiente mesmo na época, né? Segundo, o plano da lâmina do executor, ela queria combinar a lâmina do executor com o gravador para fazer o Sukuna travar e a vitória e ser vitória fácil, né? Ela fala que ela queria vários gravadores, né? Já que os gravadores eram tão úteis, né? Tecnicamente faz sentido, eu até falei disso aqui na época, né? Mas aparentemente não. Os auxiliares do Yuta, eles corrigem ela aqui, os 3 auxiliares. O Panda traduz o Inumaki, ele fala: a fala amaldiçoada não pode ser liberada toda de uma vez. Cada palavra é considerada ativa desde a gravação até tocar o áudio, então só um gravador por vez era permitido. O Todo fala: não ia dar porque você não pode ser alvo da minha técnica, e precisava de alguém do calibre do Okotsu mais a rica para lidar com as maldições que iam vazar. E mesmo assim, foi uma aposta perigosa. E não é garantido que você conseguiria um ataque surpresa sem a minha ajuda, né? Sem o Boogie. O Panda, ele continua traduzindo o Inumaki, ele fala: e as palavras amaldiçoadas funcionaram no momento certo. Se o Sukuna tivesse com força total, o Koichi teria me matado, né? Teria matado o Inumaki. Se tivesse chegado lá quando o Inumaki estivesse lutando contra o Gojo, o Inumaki teria morrido. Nem teria conseguido paralisar o Sukuna e o Inumaki teria morrido, né?
Então foi no momento certo. E aí entra o Higuruma tá vivo, hein? Higuruma tá vivo. E o Sukuna, ele fala, se o Sukuna tivesse lutando a sério desde o começo, ele poderia ter me matado facilmente. E não vamos esquecer que a fala amaldiçoada pode ser superada com facilidade também. E foi eu quem decidi que usaríamos nossas técnicas só dentro do domínio do Okotsu, onde não teríamos ameaças vindo de fora. O efeito do certeiro do Sukuna ia estar no cabo de guerra do Yuta, né? Eles estariam seguros dentro do domínio do... Era o único lugar onde eles não iam ser acertados pelo domínio do Sukuna. Se o domínio do Sukuna tivesse preso no cabo de guerra com o efeito certeiro do Yuta, né? É interessante isso aqui. Só que É isso mesmo. A Maki reclama, né, também dos estrangeiros que apareceram, né? Ela fala, se eles tivessem lutado desde o começo, as coisas teriam sido diferentes. E aí aparece o Laru caminhando junto com o Miguel, né? Mas o Yuta fala que eles não era garantia, né, de que eles viriam. E a gente já viu as condições do Miguel, né, para entrar no combate, né? Ele só ia entrar depois que o Sukuna tivesse... que eles tivessem desabilitado o Santuário Malevolente, né? Então, tem razão aqui. As luvas do Yuji também eram uma ferramenta do Yuta. Também era uma ferramenta. E ele fala, né, que graças ao Okotsu Senpai, ele conseguiu usar o segundo domínio dele. Isso aqui pode ser tanto uma expansão de domínio, tá, quanto o domínio simples. Mas eu não acho que seja o domínio simples, porque o domínio simples ele deve ter usado várias vezes para treinar, né? Então aparentemente sim. Foi a segunda vez que ele usou a expansão de domínio, né? Ele só usa o termo domínio aqui. Domínio e dever de casa, né? O domínio do dever de casa. Então... ele deve ter treinado com a técnica de sangue. Ele deve ter treinado com a técnica de sangue, fazendo a expansão de domínio durante o treino, né? Provavelmente, né? O Hakari, ele fala que eles estavam assistindo tudo de dentro da Rika. Aquela sala com várias televisões, onde eles viram a luta do Gojo, ficava dentro da Rika. A gente mostra ela do lado de fora do céu, né? Ela tá só com a cabeça manifestada e a cabeça dela é tipo gigante. Dá pra ver uma sala gigante. Ela tá parecendo um Moal, a cara dela, né? A cara dela muda de forma, né? É por isso que todo mundo caía do céu, galera. Porque eles estavam saindo dentro da sala da Rika, que era na boca da Rika, aparentemente, né? E tem um trecho estranho do Hakari aqui, ó. Ele fala, eu consegui rastrear o espírito amaldiçoado graças às aulas do Gojo Sensei. E eu consegui separar a Uraume do espírito amaldiçoado logo no começo. Isso tudo era parte do plano. Ele tá falando do Sukuna aqui, quando ele tá falando do espírito amaldiçoado? Ou ele tá falando do peixe voador do Kenjaku? Vocês lembram que o Kenjaku tinha um peixe voador que ele usava pra voar pra lá e pra cá? Qual é esse espírito amaldiçoado que tava junto com a Uraume? Não sei, né? É estranho. A gente tem que esperar o capítulo completo. O todo ele explica que o centro do Santuário Malevolente tinha uma quantidade absurda de energia. E isso que impediu ele de capturar o Chozo e o Yuji, porque ele estava no meio da tempestade, né? O Ino fala que o Yu chegou e salvou ele, né? Quando ele estava no meio da tempestade também. Isso aqui eu não sei se é o Yui ou se ele está falando do Yuji, tá? Eu não sei. Eu acho que ele está falando do Yui aqui. Por causa de um trecho mais pra frente, né? E ele fala, deve ter sido as roupas que nos salvaram, né? Isso aqui pode ser algum ditado popular deles lá, tá? Eu traduzi literalmente aqui porque eu não conheço o contexto do ditado, né? E ele fala que deve ter sido as roupas que nos salvaram, né? A Maki, ela pede desculpa, né? Também por ter levado 2 Kokusen, né? Foi por causa dos 2 Kokusen que ela tomou que o Sukuna recuperou o santuário no final. A Miwa, ela chega e ela fala que ela fala que ela teve que se conter para não quebrar a marcação da Maki, né? E a área de efeito do domínio simples. Se ela tivesse errado um pouquinho sequer, a Maki não teria sido teleportada também, né? A Maki teria ficado para trás. E aí tem a Nishimiya. A Nishimiya, ela tá seriamente decepcionada por não ter tido uma vez, né? E aí a Mei fala, mas a vassoura dela tava super confortável de voar, né? Aparentemente a Mei estava perto voando com a Nishimiya. E na hora do vamos ver, o Yui, ele teleportou ela para longe, né, para ela não se machucar. Isso aqui eu acho que volta um pouquinho mais pra frente. Acho que é isso sim, né? A mão ia chegar de óculos escuro e usar os estilhaços da vassoura dela para explodir o Sukuna de dentro para fora. Fazer os estilhaços entrar no ouvido do Sukuna e explodir ele dentro para fora. Talvez por dentro ele não seja tão forte o reforço, né? Sei lá. Eu queria lutar com o Sukuna. Ela fala hora de varrer. O Hakari, ele fala que ele também ia lutar contra o Sukuna depois que ele derrotasse a Uraume, né? Só que ele não contava que a luta ia ser tão difícil assim. Poderia ter trazido a luta pra perto do Sukuna.
Vai que o Sukuna acertava a Uraume sem querer, né? Aí vem o Yui, ele se gabando, né, que ele foi o MVP dessa luta, né, mas a Kirara reclama que ele largou ela no meio da luta, aparentemente no meio do nada, tá? E o Kusakabe ele fala que é porque ele deixou a irmã dele fora de combate. A Kirara tava trocando com a Mei Mei na vassoura. Caso desse errado, aparentemente, né? O Yui é do tipo, né, que botaria outra pessoa no lugar da irmã dele, pra morrer no lugar da irmã dele. Né? E aí o Yui fala que a irmã dele se esforçou muito com as técnicas da doutrina das sombras. Aí a Mei Mei entra em cena dizendo que não vai negar, né, que saiu fora da luta, já que a vida dela não vale mais que dinheiro. Nisso o Hakari pergunta, né, a doutrina é sobre as restrições do segredo do domínio simples, né? E aí começa um texto aqui, a tradição restritiva do domínio simples. A Mei Mei explica sobre o monopólio na doutrina das sombras. Com o passar das gerações, eles saíram do conhecimento público, né? E eles passaram a angariar seguidores pelas sombras, né? Na surdina, se vendendo como um santuário para as pessoas que não tinham técnica inata, né? Mas eles sempre impuseram restrições abusivas nesses discípulos. Nisso tem um quadrinho apontando para o todo com um texto estranho aqui. A tradução tá esquisita, tá? Parece que quer dizer que a Yuki aprendeu com um tal de Marushiki e ela passou esse conhecimento pro todo, e a Mei Mei aprendeu com o todo. A Mei Mei aprendeu esse conhecimento com o todo, aparentemente. Alguém pergunta quais são essas condições, né? As condições abusivas. E aí é aqui, número 1, você não pode negar uma convocação pelo líder do clã, né? É tipo um clã de ninja. Você não pode negar um pedido do líder do clã. A segunda é tempo de vida. É tipo uma maldição em que o líder do clã pode absorver o tempo de vida dos discípulos. Tem outra aqui. Os líderes se comunicam através de sombras, então ninguém sabe quem é o chefe, né? E o pacto só pode ser quebrado pelo chefe, né? E aí o Kusakabe, ele fala aqui, né, que o contrato sobre o tempo de vida existe sim, né? Mas ninguém sabe se ele está sendo usado, já que tem alguns discípulos que viveram vidas longas. Quando o líder do clã morre, alguns dos discípulos mais velhos tomam o lugar do líder, né, como líder. Mas é impossível saber quem é quem, para quem não é da alta cúpula. Nisso, a Mei Mei fala que de alguém desconhecido para nós aqui, né? Ela pergunta, ele não tava lá, né? Ela pergunta pro Kusakabe, né? Kusakabe, ele foi falar com os conhecidos dele, né? Pra achar o líder, né? E ela pergunta, ele não tava lá. Isso aqui é um personagem desconhecido pra gente, tá? Não tem nome, né? Deve ter mais detalhes quando o capítulo sair, mas talvez seja o tal do Usami. O Kusakabe, ele fala, né, com todos os conhecidos dele sobre achar quem que tava com a autoridade de líder, né? E isso volta pro final do capítulo. Aí ele revela que a autoridade do líder tá com ele agora. Ele é o líder. A autoridade é ele, né? E por isso a restrição e o contrato do tempo de vida não vão ser cobrados, porque ele é o líder. Mas nisso o Yui fala, né, pra ele não quebrar todos os pactos, porque ele quer ser o líder um dia, né? Pra Mei Mei cobrar a assinatura mensal. E aí a gente volta pro flashback do começo. A velhinha, ela pergunta, qual o preço que você quer, né? Eu pago qualquer coisa. Mas a Mei Mei responde, a sua vida. O preço é a sua vida. E aí a velhinha tenta desconversar, né? Ela fala, você acha que eu sou o líder do clã? Ninguém poderia saber, né? Como alguém poderia saber? E a Mei Mei responde, eu acabei de consultar alguém que eu conheço. Você sabe quem é, né? Ela fala, angariar discípulos, fazer esses discípulos subirem no ranking das 3 grandes casas. Você pretendia dominar todo o mundo da feitiçaria junto com o alto escalão, não foi? E aí a velhinha chega à conclusão de que quem caguetou ela foi Tengen, né? Ela fala, Tengen? A Mei Mei continua, deve ter sido anos, mesmo drenando a energia vital dos discípulos. Para você concretizar essa visão, correto? Aí ela fala, aí uma ambição que dinheiro não poderia comprar, mas sabia que tem coisas que valem muito mais do que dinheiro. Mas você não pode proteger o que você aprecia sem dinheiro. Tem feiticeiros que poderiam estar vivos se não tivessem sido escravizados pelo domínio simples. E agora, se a família Kyoin cair e o clã Kamo e o clã Gojo se destruírem nessa guerra, acima de tudo eles vão tentar macular o nome do meu irmão. Isso era praticamente garantido de acontecer. A gente vê que ela mata a velhinha. Tem um monte de corvo seguindo a Mei Mei, né? E ela mata a velhinha e esse é o fim do capítulo. A nota do editor é que é essa aqui, ó, o preço é a sua vida. O preço é a sua vida. É um capítulo estranho. Parece que a Mei Mei tinha um irmão que morreu por causa da doutrina das sombras. Eu acho que foi isso aqui que eu entendi aqui no subtexto, né? Esse bilhete parece ser desenhado por uma criança. Parece que talvez a Mei Mei tenha tido um irmão antes que morreu por causa da doutrina das sombras, né?
E ela tava esse tempo todo querendo vingança, ela tava procurando o líder, né? Caçando o líder, esperando o momento certo, né? Pelo que o cara que postou os spoilers, né? Ele meio que interpretou que ela tá falando só do Yui mesmo. Que ela quer salvar o Yui, né? Desse pacto de ter que pagar com a própria vida. Mas sei lá, do jeito que ela falou quando ela perguntou. Quando ela perguntou, ele não tava lá entre os conhecidos do Kusakabe. O Yui tava do lado. Ela não tava falando do Yui nesse ponto, né? E toda essa vingança com o bilhetinho que parece ser desenhado à mão, parece ser por causa disso, né? Ela fala até, tem vários feiticeiros que estariam vivos se eles não tivessem sido escravizados pela doutrina das sombras, né? E ela fala, se essa guerra acontecer, vai sujar o bom nome do irmão dela. Ela fala também dessa família Kyoin, né? Mas eu acho que é alguma falha de tradução do clã Zenin. Eu acho que sim. Então tem que esperar o capítulo final sair, né? O capítulo final, capítulo estranho, aparentemente história de vingança da Mei Mei. Tinha uma galera lá uma galera comentando que talvez isso aqui é a prova de que vai ter uma parte 2, né? Mas isso aqui tá fechando uma ponta, né? Aparentemente. Tá fechando. Ela matou essa ameaça sinistra que ia tomar conta do mundo inteiro de Jujutsu, né? Cobrando esses pactos de uma vez só. De todos os subordinados dela do alto escalão, né? Aparentemente é só quem aprendeu um do outro, tá? De outro discípulo. O Gojo, como ele aprendeu sozinho, ele não tava dentro do pacto, né? O Mekamaru também não. Mas a Miwa deve estar no pacto, né? Nesse pacto aí. E como o Kusakabe ele é o líder, agora ele não vai cobrar. Talvez, e pelo que aparentemente ele pode quebrar o pacto, né? E a pessoa não deve perder a capacidade de usar o domínio simples. Então, ele deve estar mais tranquilo. Mas é uma história rápida, né? Uma história rápida sobre essa suposta vingança da Mei Mei aqui. Parece ser uma vingança, porque quando ela fala ele não estava lá, o Yui estava junto dela. Então é alguma outra pessoa. Pode ser o tal do Usami, né? Que era o irmão, sei lá, o irmão dela que morreu. Não sei, né? E quanto tempo de vida tinha essa velhinha aí que estava sugando? Ela pode ser o próprio criador, né, da doutrina das sombras, sei lá, não sei, né? Mas esse é o capítulo estranho. Tinha muita gente falando que isso aqui é a garantia de que vai ter uma parte 2, né? Mas sei lá, vinha essa história faltando 2 capítulos só. Não tem pausa semana que vem, tá? Então é isso, esse é o capítulo. Vocês falam aí o que vocês acharam. Eu fico por aqui. Tenham um excelente resto da semana e até mais, galera. Tchau, tchau.